Olá, eu sou o jornalista Luiz Gustavo Machado. Hoje o papo é sobre inteligência artificial e para isso a gente convidou o Jairo Conzatti. Vou colocar ele na tela já, está dividindo a tela comigo aqui e ele vai compartilhar com a gente esse avanço da IA, da inteligência artificial. E aí, Jairo, tudo bem? Como é que tu tá aí? Tudo bem? Boa noite, Luiz Gustavo, boa noite o pessoal que está acompanhando. Estamos prontos para a noite, estamos prontos para falar um pouquinho mais dessa coisa que se chama inteligência artificial, né? E chegando. Sem dúvida, sem dúvida. Ahn, a gente vê muita, digamos assim, tem muito temor em cima da presença da inteligência artificial no dia a dia do trabalho, né? De qualquer área. Ah, como é que, como é que tu vê isso? Tu tem esse temor? Como é que tu imagina que a inteligência artificial vai evoluir nos próximos anos dentro do trabalho? Sabe que a gente se assusta. A gente, claro que tem temor, mas como eu vendo os pais da inteligência artificial aí no mundo todo, e claro que o mundo vai ter um processo muito grande. Mas isso aconteceu também, né? Se a gente olhar para trás, antigamente para abrir um buraco, precisava de mais ou menos 200, 300 homens para abrir uma estrada. Hoje, com uma máquina ou duas, tu abre uma estrada. Entendeu? O mundo vai se encaminhando, o mundo vai se moldando em cima disso. E, e eu sempre escutei também, só vai passar trabalho quem não conhecer essas ferramentas. Porque se tu não conhecer essas ferramentas, tu ficar parado no tempo, achar que não vai precisar disso, vai passar trabalho. Vai passar Porque, trabalho. porque as coisas estão modificando, estão modificando. Hoje, que nem diz, hoje a gente senta na frente do computador, tu faz um card, tu faz uma música para botar para acompanhar aquele card, tu faz o texto, tu fundamenta o texto e tu manda embora. Claro, não fica, e eu garanto, não fica tão bom como a genialidade de uma pessoa que tenha conhecimento. Agora, tu imagina, uma pessoa que tem conhecimento, já fazer um card, fazer um banner, já tem conhecimento, e ela pega essa ferramenta, ninguém encosta nela mais. Sim. Agora, pega uma pessoa do zero e ela vai criar um card, não vai ficar tão bom. Ela vai fazer, obviamente, vai fazer. Mas será que vai combinar cores, as letras, fundo, enfim? Não vai. Porque aí entra a genialidade de cada pessoa. A genialidade de cada pessoa. Eu vou dar exemplo aqui. Um dos meus hobbies aí, eu faço música, né? Sim, sim. Eu já ia te É, perguntar sobre isso. Mas assim, só uma parte antes de tu entrar nesse assunto, que é bem interessante, vocês vão ver, quem está nos assistindo vai se interessar também em saber e até vai buscar nos tocadores de música mais importantes aí à nossa disposição, vai buscar o talento do Jair nisso. Mas eu vou te dizer que eu ganhei uma equipe desde que a inteligência artificial entrou na minha vida. O ChatGPT eu uso ainda o módulo gratuito, né? Não estou pagando ainda a ferramenta. Para o que eu uso, as ferramentas gratuitas me servem por enquanto. E eu ganhei um revisor de texto, eu ganhei um social media que transforma matérias, muitas vezes matérias e releases de divulgação de proposições e de produção legislativa de 4, 5, 6 parágrafos, transforma num material apropriado para plataformas de mídias sociais, como o Instagram, por exemplo, e outras, né? Eu ganhei também digamos assim, um cara que faz a decupagem daquilo que eu escrevo ou daquele áudio que eu coleto, sabe? Que antes eu dava para alguém, olha, eu preciso que tu escute isso aqui e digite num arquivo de edição para que eu possa trabalhar o texto do que foi dito nesse áudio.
né? Agora não, agora eu tenho ali na inteligência artificial alguém que faz isso para mim, né? É como se fosse alguém fazer isso para mim. Então eu ganhei 3 pessoas na minha equipe, que antes era uma equipe reduzida a mim somente, né? E com a colaboração de outros assessores que eu solicitava, enfim. Mas agora não, agora eu consigo fazer tudo dentro do ChatGPT. Mas o Jairo, ele é um compositor, é um produtor musical, porque ele não é Jair assim, não Alemão. faz, Jairo Alemão não faz só a música, ele faz toda a produção musical, escolhe os arranjos, o timbre de voz do artista, da artista. Então fala um pouco, é um hobby teu que está se tornando algo bem, digamos assim, bem substancial na tua vida, né? Sabe que como, é como a gente fala, né? A inteligência artificial está nos proporcionando muitas coisas, né? Eu, desde pequeno, sempre fui poeta, sempre escrevi, mas nunca tive tempo, dom, sei lá, força de vontade, para Sim. tocar algum instrumento, sempre trabalhando, estudando, né? E com a inteligência artificial, eu aprendi a fazer música, né? E aprendi e gosto porque é que nem já tem a mão humana, né? Eu comecei a escrever as letras, as músicas, e comecei a dar sonoridade para essas letras, né? Para essas músicas. E comecei a fazer. E hoje eu tenho aí no Spotify, nas plataformas digitais, Amazon, no YouTube, enfim, só colocar Jairo Alemão, botar Jairo Alemão. Ali tem pagode, tem sertanejo, tem MPB, tem pop, tem rock, enfim, tem música ali para tudo que é gosto que eu faço, né? Música gaúcha, eu gosto muito de fazer música nativista, né? E aí eu estou compondo. E eu sempre tive a facilidade para compor, né? Sempre tive facilidade para compor. Aí as pessoas, vai acabar com os compositores. Não, não acaba nunca. Porque nunca vão tirar a genialidade de um cantor, de um compositor. Nunca vão tirar. Hoje mesmo eu estava escutando a música da Dona Cila, né? Que é a música da Maria Gadu, Ah, sim, entendeu? sim, É, sim. é do Milton Nascimento, enfim, Caetano Veloso, próprio Roberto Carlos. Ninguém vai tirar essa genialidade deles. Porque tu pode fazer a música, eu faço, se você escutar, mas tem uma música bonitinha, é uma música tocada, dá para escutar, é gostosa e tal, mas a gente sente que falta ainda aquele toque do músico, do gênio, né? Tim Maia, enfim, a gente nunca vai chegar neles, né? Mas como um hobby e divertido, dá para fazer. E aí eu comecei a trabalhar com a música, porque aí entra uma outra perspectiva, não só a música. Eu começo a trabalhar, tipo assim, a pessoa quer fazer uma homenagem, né? Eu trabalho a vida da pessoa e faço homenagem. Já fiz um CTG, 37 anos CTG Porteira da Tradição aí Eldorado do Sul, fiz a música. Tem um outro CTG da Zona Sul que nós estamos trabalhando uma música. Enfim, todos eventos assim, né, casamentos e tal, a gente vai trabalhando, a gente consegue entregar aquela música, a homenagem através da música, né? Mas tem muita música bacana. Eu estou preparando agora um álbum. Eu ia largar no meu aniversário, mas aí eu me dei conta que falta bastante meu aniversário, é final de novembro, né? E eu estou com um álbum pronto, né? Que é um álbum de pagode, só pagode. E aí ficou legal as músicas. É, e, É um e- alemão no pagode. eu já era alemão. Só que assim, ó, claro que o sucesso é diferente, né? Sim. Porque para te fazer sucesso com essas músicas, talvez eu nunca vou conseguir. Talvez eu nunca vou conseguir. Só, de repente, sei lá, né? A vida ninguém. Mas pode ser que uma música dessa chega nas mãos lá de algum cantor a nível nacional e queira gravar aquela música, porque são músicas bem, bem apelativas, assim, comercialmente, né? Falando. Sim. São músicas que bem. Que na voz de qualquer cantor aí do Brasil faria sucesso. Com certeza, faria sucesso. Não por ser minha, mas se você lá tá em casa, botar Jair Alemão, tanto no YouTube, no Spotify, enfim, botar, vai ver que tem bastante música ali que daria para Sim. sucesso, né?
Mas são coisas que a gente faz porque a gente gosta mesmo, né? É um hobby. É um hobby. Eu chego de noite, né? Tem as ideias, começa a vir ideia na cabeça, né? A gente, depois de E um dia aí, trabalhado, né? para A gente quer. a gente entender aqui, tu faz a música, tu tem, digamos assim, tem ideia de versos, né? Sim, A inspiração vem, tu escolhe um tema como um compositor, né? sim, Quem me conhece sabe que eu gosto muito de música e gosto muito de saber a história da composição das músicas, né? E o compositor geralmente tem um tema na cabeça. A partir daquele tema, ele começa a criar versos e vai fazendo um por um até terminar a música. Às vezes ele não consegue avançar, ele chama um parceiro, aí o parceiro vem com ideias e versos dentro desse tema, né? Tu faz isso utilizando uma ferramenta. Que ferramenta que tu usa para é, fazer isso? eu primeiro escrevo a música. Escrevo música lá no hoje mesmo. Eu escrevo a Uhum. música, né? Porque assim, ó, tenho 62 anos, então já tenho uma experiência de vida, a gente já passou Sim, por várias situações na sim, vida, de amigos, de amigas, de parentes, de locais que a gente morou, né? De cidade que eu já morei, de coisas que eu vivenciei, né? Então eu vou fazendo uma música. Vou dar exemplo, tá? Eu morei 4 anos em Osório. sim, Eu morei 4 anos em Osório. E quando eu morei lá, eu era piá, eu me lembro que lá tinha as carretas de Osório. Tinha as carretas, aquelas carretas com aqueles boi imensos, né? E eles sim, subiam o morro de Osório, lá na ponta da antena. Quem sabe, quem passa ali em Osório sabe, a ponta da antena lá em cima, né? E aqueles bois fazia, e tinha os carreteiros. Aí eu tô lá no CTG, e estava se apresentando lá um cantor, e ele falou, né, que São Gabriel é o último reduto dos carreteiros. E eu sim, pensei comigo, deu música. Na hora, eu estava lá no CTG, peguei uma caneta, me dá um. E eu comecei a escrever a letra lá. sim, Do tempo que eu era de Osório, dos carreteiros que eu vivia, que nós estávamos vivendo um fim de uma era e não se davam conta. Nós não estávamos dando conta, não estávamos vivendo do fim de uma era. Eu vivi o fim de uma era, né? E também citei Gabriel. Aí eu fiz uma música, As Carretas de Osório, entendeu? Então, assim, ó, sim, eu primeiro escrevo a letra. Aí sim, depois que eu faço a letra, eu vou para um aplicativo que é o ChatGPT. Aí eu sim, peço para ele, me formatar a letra, entendeu? Que é uma música gaúcha, nativista, enfim, tal. Ele, o prompt, né? Voltamos pro prompt. sim, Como lá no projeto, a música é a mesma coisa. Vai lá pro prompt, tu bota, escreve ele certinho para formatar aquela letra que eu botei, mas não fugir daquela ideia. Eu quero falar sobre as carretas de Osório. Eu quero falar de uma pessoa, de um guri que vivenciou uma era, entendeu? E eu citei São Gabriel, né? Então, ali ele me organiza toda a letrinha ali, tá? uhum, Ele faz rimar algumas coisas que não rimou, enfim, ele acerta ali. Aí eu vou para um outro aplicativo. Tem um outro aplicativo que é o Suno, muito conhecido aí. uhum, Também pago. Por que pago? E aí vai a diferença. Se tu não pagar, tu não é proprietário da música. Tu não pode vender, tu não pode comercializar, tu não pode tocar nessas rádios aí, né? Enfim, nessas plataformas digitais. Não pode. No uhum, momento que tu paga ela, tu é proprietário daquilo que tu faz. sim, E aí o que que eu faço? Eu deixo tudo que eu faço, eu deixo salvo no rascunho para mostrar que teve a mão humana fazendo aquelas letras. Enfim, aí é claro, aí tem uma outra empresa que eu contratei, que é uma empresa que vai distribuir essa música. É uma empresa que vai registrar as músicas. Todas as músicas são registradas a uhum, nível nacional. Tem um número e todas as minhas músicas são registradas. Se alguém gravar e não me pagar e eu descobrir futuramente que fizeram um plágio, né? Eu posso, né, buscar um faturamento em cima, entendeu? Então, tudo tem que ter um jeitinho, tem que ter um conhecimento. Mas é muito divertido. É muito divertido porque tu começa a, a exercitar, o poder de criação. Isso aí é muito importante na hora de tu falar. No momento que tu começa a exercitar o teu poder de criação,
E quando tu cria na caneta, tudo escrito, é uma coisa que tu não te esquece mais. E te prepara também. Se eu tiver que falar em público sobre qualquer assunto, eu falo. Eu não tenho problema de falar sobre qualquer assunto. Não tenho problema nenhum. Posso não falar certo. Problema não vou ter. Falar certo e que os outros aceitem e acreditem é outra história, né? Porque a gente sabe essas coisas de polarização, A, B, C, D, enfim, né? Mas eu falo, não tem problema nenhum, não tenho medo de falar. Sem Entendeu? dúvida. E aí, e essa ferramenta está me fazendo a, a pensar mais, a escrever mais, a criar. Sim. Bom, Jairo, a gente está assim, caminhando para o final, né? E é sempre um prazer conversar contigo. Eu, na abertura já do nosso bate-papo, eu tinha dito, o Jairo já fez de tudo nessa vida, né? O cara já foi, para quem não conhece o Jairo, porque ele já foi secretário municipal em Eldorado, de educação, de saúde, de 2 áreas assim vitais. O Jairo já foi de brigadiano a dono de bar, né? Tem história assim para contar. E agora ele está se tornando um especialista em inteligência artificial. Eu recomendo, hein? Eu recomendo. Entre no Spotify, é o tocador que eu uso particularmente, mas também está lá no YouTube. Entre no Spotify ou no YouTube e procure Jairo Alemão. Tem músicas já lá editadas, né? Já, digamos assim, o selo Jairo Alemão, né? Escutem essas músicas de gêneros diversos, né? Do samba, música popular brasileira, da música mais sertaneja, enfim, vocês vão encontrar de tudo lá. E é a letra dele, coisas que ele compõe e letras assim profundas. Algumas, se tu presta atenção, tu se emociona, porque realmente remete a coisas da tua vida. Sabe que não, tá dizendo, sabe que, falando de mim, eu já fui engraxate, né? Eu teve uma época, assim, quando eu era piau, eu era engraxate, fui engraxate da CIS Brasil ali, na volta do Birici, eu engraxava sapato. Um dia minha mãe descobriu que eu estava engraxando sapato, eu estava engraxando sapato ali, bem faceiro, faturando meu dinheiro, quando vi, levei um tapão no ouvido. Um tapão no ouvido da mãe, quebrou minha caixinha de sapato, claro que 2 dias depois estava com outra pronta, né? Mas eu gostava sempre de ter meu dinheirinho, né? Vendia laranja, vendia tudo. E era engraxate, direto nesse Brasil. Fiquei quase 1 ano engraxando sapato lá. Estudava de manhã e de tarde eu ia engraxar sapato. E ali eu tinha meu dinheiro, fazia tudo, né? Então, são coisas que, da vida, né? Vão formatando a vida da gente e a gente vai passando por tudo isso, né? Vai passando por tudo isso e a gente sabe que a gente está. Não quer dizer que tu vai ficar sempre. Um dia tu tá bem, um dia tá mal, um dia tá mal, um dia tá mal, um dia tá bem, e assim tu vai levando a vida, né? Tocando. Mas é bem interessante, pessoal, aí, falando da música, é bem interessante o pessoal analisar até as capas, né? Que tu vê, e tem um outro aplicativo, sim. e tem outro aplicativo, porque assim, tu tem que criar a capa. E quando tu vai lançar isso aí para a internet, tu tem que criar a capa. Tu não faz, tu tem que pensar na capa. Então, tu tem que ter um poder de criação na capa. Então, como é que... Se eu vou fazer uma capa que nem essa, carretas de Osório. Se eu estou falando em carreta de Osório, estou falando de cachorro, estou falando do morro, o que acontece? Já montei na minha cabeça o que eu queria. E eu fui atrás de uma ferramenta, ela me fez uma carreta, fez o boi, fez o carreteiro, fez um morro, fez a antena lá em cima, entendeu? Então, tu trabalha com várias ferramentas. Quando a pessoa precisa, tu faz a música onde? Olha, eu trabalho com várias ferramentas. E outra coisa, tem que ser em inglês. Sim. Todos esses comandos aí tem que ser em inglês. E tu acha que eu falo inglês, escrevo inglês? Não, também não. Não falo inglês. Nunca falei. Não sabe? Então, e aí eu tenho que arrumar outra ferramenta que eu escrever em português, vai colocar em inglês da maneira que eu quero. E não pode ser o Google, né? Aquele tradutor. Ele não tem uma tradução bem correta. Eu geralmente vou numa ferramenta paga que vai traduzir um pouquinho melhor, né? Sim. Mas, enfim, a gente está chegando ao final desse episódio. Foi um prazer, um privilégio te ter aqui, Jairo. E queria ouvir as tuas considerações finais aí do nosso bate-papo. Tá contigo a palavra. Tá bom, né? Quero agradecer o teu convite aí. O Gustavo sempre fala, né? Eu sou puxa-saco do Gustavo, porque é um baita jornalista também, né? E eu acompanho o trabalho dele. E ele tem uma facilidade de escrever. É o dom que fala, né?
E que nem falou, embora pode ter as ferramentas, mas o dom é dele, ninguém tira. Uma boa noite a todos, obrigado, Gustavo, novamente. E a gente está à disposição aí dos amigos, amigas aí para o futuro. Aí. É isso aí. E eu convido quem nos assiste a curtir, a deixar o seu like aqui nesse episódio para dar relevância a ele nessa plataforma que nos acolhe, que é o YouTube. Então, se inscreve no canal, deixa teu like em cada um dos episódios que assistir e a gente volta na próxima oportunidade. Até mais e até lá!